fazendo a leitura da nossa prece, pedindo a espiritualidade que nos abençoe, que nos proteja, que nos ampare, para que a nossa reunião tenha o êxito tão desejado, tão programado, tão esperado, e que atinja todos os corações encarnados e desencarnados. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelo que vos persigam. E ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim, apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós vos pedimos, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movem. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora da vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos submetendo-nos à vossa santa vontade. E assim, Jesus querido, aqui reunidos mais uma vez em teu santo e doce nome, na casa Júlio Olivier, essa casa que hoje tem uma dimensão imensa, que alberga companheiros de todos os lugares, e não só da nossa Macaé. E o nosso coração se alegra, se agiganta, Senhor, em pura gratidão por essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, na certeza da tua presença, da tua luz, da tua bondade, a nos envolver, a nos irmanar, a nos aquecer, a nos consolar. Estamos passando momentos, Senhor, difíceis, onde a terra convulsiona, diante de todo desse contexto de pandemia. Todos os rincões desse mundo, todos os países, todas as cidades, todos os lugarejos, estamos vivendo a mesma situação. Uma situação que nos une, mas que também nos provoca crises, reflexões, dores, sofrimentos para muitos. E para outros, a oportunidade de ressignificação, de aprendizado, de luta, de coragem, de fé e de esperança. E é nessa proposta, Senhor, seguindo os teus passos, seguindo a tua luz, que aqui estamos, para mais um encontro fraterno e amoroso, alcançando tantos corações presentes, quer no plano físico, quer no plano espiritual. Hoje, Senhor, nosso pedido vai para tantas criaturas que precisam, que passam por dificuldades, que acabaram de desencarnar, que estão adentrando ao plano espiritual para o seu retorno à casa do Pai. E é nessa proposta, Senhor, de união, de fraternidade, de amor e de luz, que aqui nos colocamos ao teu dispor, Senhor, diante da tua presença, para a tarefa a ser realizada de divulgação do Evangelho, de conhecimento dessa doutrina libertadora e consoladora que tanto nos ensina a caminhar com fé e com esperança. E assim, Jesus querido, diante de ti, diante do nosso patrono Júlio Olivier, dos demais trabalhadores incansáveis da colônia Verde Esperança, a qual estamos ligados em nossa casa da Bicuda, nós queremos te pedir permissão para iniciarmos a nossa reunião na tua santa e doce paz, rogando a inspiração maior para que as nossas palavras sejam um bálsamo de amor nos corações que tanto necessitam. Fica conosco, Senhor, por hoje, agora e sempre, e graças te damos. Que assim seja.
Com certeza chegaram aí mais alguns companheiros, né? Depois a gente vai dar boas-vindas. Então, nós vamos começar o estudo de hoje. Que é um estudo que eu já tinha preparado para os trabalhadores da casa. Vocês devem lembrar que no mês de fevereiro nós fazemos o estudo do Evangelho, depois a gente faz a leitura complementar do livro Os Prazeres da Alma, de Hamed. Então, num dos textos lá a respeito do respeito, né? Nós até avançamos o horário, nós tentamos assim aprofundar, mas a temática suscitou muita discussão, muita interação, muitas perguntas. Então, eu prometi que, no momento oportuno, eu iria trazer dados mais apropriados, mais aprofundados, para que a gente pudesse discutir, refletir essa temática, que foi assim bastante interessante. E eu me lembro bem que na segunda parte, na reunião mediúnica, nós tivemos uma grande surpresa, porque a espiritualidade tinha preparado todo o ambiente e tinha levado para o ambiente espiritual da casa espíritos que teriam desencarnado por conta da violência contra a mulher. E, como nada é por acaso, né, o tema foi bastante apropriado naquela noite, inclusive a orientação da espiritualidade da casa é que nós realmente retomássemos esse assunto. Então, eu, em função de todo esse contexto da pandemia, eu resolvi fazer um diálogo, né, entre o respeito à mulher em tempos de pandemia, uma reflexão baseada em Hamed, que é um nome de um espírito que dita vários livros ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. Né? Ele Hamed é um pseudônimo de um espírito que viveu no Oriente, especificamente, aqui não está dando para ver, deixa eu ver aqui, agora, viveu por várias vezes no Oriente, especificamente na milenar Índia, e participou na França numa das suas encarnações no século XVII. Ele é autor de várias obras psicografadas por esse médium, que nós já temos o hábito de estudar na nossa casa. Nós já estudamos As Dores da Alma, Imensidão dos Sentidos, também tem Renovando Atitudes, que eu recomendo aos irmãos que quiserem aprofundar nessa... O Hamed, ele é um filósofo, né? E ele contextualiza, ele traz muito o evangelho para as suas reflexões. E ele destaca dentro de outros autores espíritas pela abordagem com elementos da psicologia, especialmente de Jung. Então, para quem não conhece, essa é a capa do livro Os Prazeres da Alma, do nosso querido Hamed. Nós temos até fã-clube do Hamed. Então, vamos lá. O isolamento social é uma atitude recomendada pelas autoridades sanitárias como uma forma de prevenção e de resguardar as criaturas da propagação do coronavírus, né? Mas o isolamento social tem trazido muitas consequências econômicas, né? Especialmente consequências de várias ordens, e uma delas tem sido o aumento de casos de violência doméstica contra as mulheres. E isso, quem traz essa informação é o Observatório da Mulher contra a Violência, o Boletim Violência Doméstica em Tempos de Covid-19. São dados muito recentes, né? E uma das causas apontadas para esse aumento nos casos de violência é essa convivência, esse confinamento, né, das mulheres com seus agressores. Nós temos percebido que essa questão do isolamento social tem aumentado a compulsão alimentar, a compulsão por drogas lícitas e ilícitas, né? Então,
é um fenômeno que há de ser estudado, analisado, interpretado. E essa é a proposta que eu trago aqui na noite de hoje, dialogando essa informação do aumento de casos de violência doméstica com o texto de Hamed. Mas eu vou iniciar aqui algumas considerações com relação à temática, para depois a gente trazer as reflexões de Hamed. Então, a violência contra a mulher, além de um problema social, é um gravíssimo problema de saúde pública. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, as consequências dos relacionamentos abusivos são profundas, indo além da saúde e da felicidade individual, afetando o bem-estar de comunidades inteiras. E é um problema que afeta a saúde física e mental das mulheres e também tem consequências econômicas e sociais, porque a mulher precisa se afastar do trabalho, a mulher deixa de produzir. Então, é um encadeamento de consequências, trazendo todo um prejuízo para as comunidades. E existe uma campanha do feminicídio, Basta o Feminicídio, né, que é uma campanha veiculada internacionalmente. E para cada mulher que morre vítima de violência, muitas outras sofrem, sendo incapacitadas ou sofrendo por problemas físicos, sexuais, reprodutivos ou de saúde mental. A violência, ela traz consequências gravíssimas para a saúde mental da mulher. Em todo o mundo, a violência praticada contra a mulher envolve uma série de violações aos direitos humanos. Tráfico de mulheres e de meninas, estupro, abuso sexual de mulheres e de crianças e também práticas tradicionais que implicam problemas permanentes para a sua saúde sexual e reprodutiva das meninas. Uma das formas mais comuns da violência contra a mulher é a violência praticada pelo parceiro íntimo. Isso significa que as mulheres sofrem violência dos seus próprios companheiros, maridos, namorados, atuais ou passados, especialmente quando você termina uma relação abusiva. E muitas vezes ele retorna para trazer prejuízo àquela mulher, levando inclusive à morte. Outros homens que também mantêm uma relação íntima ou próxima com as mulheres e que muitas vezes são os seus agressores. Pais, irmãos, padrastos, né? Namorados das mães. E aí o espaço doméstico é o cenário que pode ser considerado um dos espaços mais perigosos para meninas e mulheres. Onde deveria ser o espaço mais seguro, muitas vezes é o mais perigoso para as mulheres e para as meninas. No Brasil, eu vou só trazer essas informações para a gente contextualizar e fazer um apanhado de ideias, né, com relação a esse tema. No Brasil, desde 94, quando ocorreu a Convenção de Belém do Pará, começaram a ser definidas as primeiras ações sobre a violência contra a mulher, né? A violência é qualquer ação ou conduta perpetrada que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. Esse é o artigo 1º da Convenção. Depois, a violência contra a mulher inclui não só a violência física, mas a sexual, a psicológica, a patrimonial e a moral. Ela é considerada violência contra a mulher toda ação que tenha ocorrido dentro da família ou na unidade doméstica, ou na relação interpessoal, em que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo domicílio que a mulher, e que compreende, entre outros, o estupro, a violação, os maus tratos e o abuso sexual. As consequências da violência para a saúde das mulheres pode ser direta ou ao longo prazo, e incluem danos e feridas por violência física ou sexual,
morte, incluindo suicídio e mortalidade materna, resultado de abortos inseguros. O suicídio e a depressão é uma das consequências na saúde mental das mulheres, né? Muitas mulheres desenvolvem a depressão depois dessa opressão, desse relacionamento abusivo por longos anos. Contaminação também pelas infecções sexualmente transmissíveis e HIV/AIDS, a gravidez indesejada, a depressão, como eu já falei, o estresse, problemas de sono, problemas de alimentação, levando à compulsão alimentar, problemas emocionais, uso e abuso de substâncias psicoativas e o álcool. E problemas físicos de médio e longo prazo, como dor de cabeça, dor lombar, dor abdominal, fibromialgia, problemas gastrointestinais, problemas de locomoção e mobilidade. Então, a gente vê que o espectro, né, de consequências é vastíssimo. E aí, rapidamente, só para a gente entender as formas de violência contra a mulher. Tem a violência física, que é entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal, integridade física ou saúde corporal. A violência psicológica, que é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Mas para isso, né, tem que haver aí uma criatura permissiva que dê oportunidade para esse companheiro desqualificar, humilhar, manipular, perseguir, isolar, ridicularizar, entendeu? Então, tem que ter aí um comportamento feminino de uma mulher permissiva que deixe que esse homem faça isso. Normalmente, para chegar à violência física, primeiro a mulher passou por violência psicológica durante muito tempo. Na realidade, a violência física é a ponta de um iceberg que começa lá na violência psicológica. Os ciúmes, os controles, né? O cerceamento, a desqualificação da mulher, uma série de questões. E aí, continuando aqui, a violência sexual, que é entendida como qualquer conduta que constrange a mulher a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, e que lhe impeça de usar qualquer método contraceptivo. Isso acontece, viu? Tem homens que não deixam a mulher usar nenhum método contraceptivo para nenhum planejamento familiar, ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. E nós estamos falando aqui em pleno século XXI. Isso aqui, nós não estamos nos reportando ao século XIX, ao século XVIII, ao século XX. Nós estamos falando em século XXI. Isso tudo ainda acontece, infelizmente. A violência patrimonial, que é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades, né? Maridos, companheiros, namorados que destroem documentos, escondem, subtraem objetos de trabalho, enfim, bens, valores, uma série de questões aí. Depois nós podemos aprofundar essa questão aí com nossos queridos advogados presentes, se quiserem tirar alguma dúvida. Estou só dando uma passada aqui para a gente compreender um pouquinho da temática. E a violência moral, que é entendida como qualquer conduta
que configure calúnia, difamação ou injúria, tida como a violência moral. Então, vamos lá, dando continuidade aqui, falando um pouquinho sobre os dados da violência contra a mulher, que são alarmantes, né? Nos últimos dados oficiais apresentados, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativas de estrangulamento no Brasil. Isso eu estou falando de Brasil. Entre os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico, ou seja, na sua própria casa. Ao sofrer a violência, mais da metade das mulheres, 52%, não denuncia o agressor ou procura ajuda. Esse aí é um grande problema, porque as estatísticas elas são alimentadas quando as mulheres buscam atendimento nos núcleos de atendimento à mulher e denunciam seus agressores. Se mais da metade das mulheres não tem essa atitude, os dados ficam realmente comprometidos, ficam subnotificados. E esse é um dado de 2019, de uma pesquisa da violência contra a mulher aqui no Brasil. E aí, pasmem, tá? Eu trouxe aqui um dado de Macaé, dado dessa semana passada. Após o isolamento social, os dados de violência perpetrada contra a mulher aumentou em 40%. E é um dado extremamente alarmante, de uma grande magnitude, que não precisa ficar escondida e nem que a gente não se debruce nessa informação. Realmente é algo que está acontecendo, que merece uma observação, um estudo, e merece também das autoridades que buscam esse entendimento, que estudam esse entendimento, se debruçar nessa temática para aprofundar essas questões, porque realmente a magnitude desses dados é importantíssima. E a dimensão mais trágica da violência são os assassinatos. A gente tem visto aí nas redes sociais, na mídia, nas televisões, nos noticiários, de cada 2 mulheres que morrem vítimas do homicídio no mundo, uma delas é morta pelo seu parceiro íntimo, em geral no contexto de uma relação abusiva. E a relação abusiva é caracterizada por uma relação de falta de respeito, enfim, de uma série de questões que vão levando a esse contexto de uma relação abusiva. Aqui no Brasil, em 2006, foi promulgada a Lei Maria da Penha, que é uma mulher que sofreu violência durante muitos anos da sua vida, e ela ficou paraplégica por conta de um tiro que ela levou do seu companheiro. E ela, farmacêutica, moradora no Nordeste, se eu não me engano, no Ceará. Inclusive, já falei com ela pessoalmente, aliás, pessoalmente não, pelo telefone, convidando para ela vir a Macaé na ocasião que eu trabalhava no núcleo de atendimento à mulher. E ela realmente é um grande exemplo. E a partir de todo o seu sofrimento, ela escreveu uma carta para os organismos internacionais cobrando uma postura. E a partir disso, o Brasil foi penalizado e teve que dar conta de promulgar, de estudar, enfim, efetivamente trazer ao judiciário essa lei que vem para ajudar as mulheres na sua proteção. E aí eu trago aqui uma opinião de alguns especialistas, especialmente a Samira Bueno, que é uma estudiosa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de São Paulo, dizendo que a violência contra a mulher é de origem cultural. O menino que vê o pai batendo na mãe vai bater na esposa. A menina que sofre violência sexual dentro de casa e muitas vezes nem sabe que aquilo é violência. E se ouvir falar sobre isso na escola, vai identificar que talvez seja ela vítima. Então, a gente percebe em vários relatos aí na mídia, que só depois de muitos anos é que a menina que sofre violência, especialmente a sexual, do seu próprio pai, ou do seu padrasto, ou do seu tio, enfim, ou do irmão mais velho, ela só vai identificar isso muitos anos depois. E realmente é um sofrimento muito grande para quem já passou por isso. E aí a violência contra a mulher é considerada transgeracional, porque
A mãe que sofre violência, normalmente a filha que viveu aquilo durante a vida inteira, se ela não conseguir se empoderar e romper com aquele ciclo, ela vai ser uma mulher que vai sofrer violência. Isso quem traz são as estatísticas, né? E aí tem o perfil da violência que começa com a evolução da tensão, aqueles pequenos ciúmes, o controle, aquelas coisas do dia a dia, que a mulher acha que o marido está cuidando dela, mas ele está controlando ela, e parte para uma explosão, um incidente de agressão física, que na realidade é a ponta de um iceberg, e aí depois esse homem se diz arrependido, pede perdão, e eles entram numa fase chamada de lua de mel, que é um comportamento gentil e amoroso, até que ocorra a próxima tensão, depois a próxima agressão, e aí isso é um ciclo que tem que ser rompido pelo empoderamento, pelo entendimento dessa mulher, de que tudo isso não é amor, não é controle, não é cuidado, e sim é um homem autoritário, dominador, que não respeita essa relação, e essa mulher é uma mulher passiva, permissiva, que permite essa relação. Então, no perfil da violência, nós encontramos uma figura dominante, que normalmente é o marido, o namorado, o companheiro, e aquela figura passiva e permissiva, que é a mulher. E por que a mulher é vítima de violência? É uma questão de respeito, além de uma questão cultural. E aí nós vamos entrar no nosso autor, que é o Hamed, fazendo algumas reflexões no capítulo Respeito. E ele vem trazendo as reflexões seguintes. À medida que a criança cresce e se desenvolve no convívio familiar, ela reproduz ou copia tudo que vê, ouve e observa. Por isso que a gente diz que a violência é transgeracional. Tudo que a gente aprende dentro do cenário doméstico, cenário familiar, fica como se fosse o que é certo. Então, a criança que cresce vendo isso acontecer, ela pode reproduzir ou copiar tudo aquilo na vida futura. Na realidade, os adultos vão servir de padrões, quer dizer, de modelos e exemplos. O ideal é que os adultos fossem padrões de exemplos e modelos positivos, né? De criaturas equilibradas, harmoniosas, mas nós não podemos esquecer que nós estamos num planeta de provas e expiações, então esses exemplos e esses modelos frágeis, corrompidos, ainda são muito comum dentro desse contexto de provas e expiações que passamos aqui no planeta. Estamos aí nessa mudança de nova era, buscando caminhar para o nosso projeto de regeneração. Então, por isso que a gente precisa se debruçar nesses conceitos ainda que acontecem, para a gente romper com tudo isso, porque se nós não nos transformarmos, o mundo não se transformará. Por meio da identificação com os pais, com os tios, avós, os irmãos mais velhos, ou mesmo da imitação de seus atos e atitudes, essa criança, de forma consciente ou inconsciente, ela vai modelar firmemente nesse ambiente doméstico, trazendo todo esse contexto, todo esse modelo, todos esses exemplos como se fosse algo certo na sua vida. O que aconteceu com meu pai, eu vou reproduzir, né, com a minha mulher lá na frente, porque foi o que eu vivi. Infelizmente, é assim que acontece. E aí, continuando aqui, nós vamos trazer Piaget, que é um grande pedagogo, né, que trata muito da educação e da evolução infantil, e ele fala que cada criatura, ela assimila e modela tudo que sensibiliza de acordo com a sua individualidade, utilizando a sua personalidade única e peculiar, o que irá distingui-la de todas as outras. Acontecimentos caseiros, atos e opiniões dos adultos, considerações sobre ética, religião, costumes, moral e filosofia
proibições e preconceitos, permissões e intolerâncias, especialmente, vai moldando essa argila plástica, que é a mentalidade infantil, e delineando a criança dentro de preceitos, de regras de conduta e de princípios que variam culturalmente de família para família, interiormente de criança para criança. Cada família, cada sistema familiar tem os seus conceitos de ética, de religião, de costumes, de moral, filosofia, proibições, preconceitos, crenças, permissões, intolerâncias. Isso tudo vai passando, né, de geração para geração e vai moldando, segundo Hamed, essa argila plástica que é a mentalidade infantil. Por isso que a criança, na sua primeira fase de desenvolvimento, que é até os 7 anos de idade, é um momento propício para nós introduzirmos o que há de melhor para que essa argila plástica, que esse ser em construção, numa nova encarnação, né, ele está mergulhado de uma nova fase reencarnatória, é nessa etapa que nós podemos moldar essa argila plástica, né, introduzindo considerações proveitosas sobre a ética, sobre a moral, sobre os costumes, né, dando bagagem, arcabouço a esse espírito em evolução que está numa nova jornada reencarnatória. Então, segundo Hamed, essa mentalidade infantil ele considera como uma argila plástica, né, moldável, onde nós podemos implementar todas aquelas considerações positivas para tornar aquela criatura que está numa nova jornada, uma criatura enriquecida de valores, moralmente falando, consideravelmente dizendo, positivos nesse sentido. Então, Hamed continua dizendo que a formação machista, né, que as crianças recebem na infância, as influenciam durante toda a vida. E a gente percebe, às vezes, crianças de 2, 3 anos já reproduzindo essa postura, né, dos pais, dos avós, dos tios, de quem ela convive. Homens são treinados para serem fortes. A gente tem que lembrar que nós já ouvimos muito dizer que homem não chora, né? Isso é para produzir na mente dessa criança essa formação machista. Homem chora sim, homem pode chorar, homem pode sofrer, homem pode lavar louça, homem pode lavar roupa, homem pode cuidar de criança, homem pode dividir as tarefas com a mulher. Hoje nós estamos vendo aí uma geração que nós estamos vendo acontecer. Eu particularmente vejo isso dentro da minha família, né? Meus filhos, nós conseguimos, né, eu e meu marido conseguimos levar essas considerações positivas. Eles estão aí hoje dividindo as tarefas, cumprindo seu papel de pai, de esposo, de uma forma muito positiva. Isso me deixa muito feliz. Então, voltando aqui para o que Hamed nos disse, esses homens são treinados para serem fortes, corajosos, agressivos, seguros, que muitas vezes não são, se fazem bem-sucedidos e autossuficientes. Esse é o padrão que o machismo impõe, né? E para os estudiosos do comportamento humano, esse estereótipo do macho iniciou-se nas eras pré-históricas, quando os nossos antepassados do sexo masculino tiveram que abandonar o medo e disputar a comida com os animais. Mas isso foi lá atrás, né? Lá nessas eras pré-históricas. Hoje nós estamos no século XXI, né? No portal do mundo de regeneração. Então, esse estereótipo do macho, que era o provedor, que era quem buscava o alimento e a mulher ficava em casa, isso perpetuou durante muitos séculos, né? E hoje tem trazido a mulher na sua emancipação, ela tem buscado essa dificuldade de encontrar um parceiro que divida com ela as tarefas, que compreenda que ela precisa também trabalhar, estudar, desenvolver as suas ações, né? E que
O lar é um cenário de divisão de tarefas, a educação dos filhos também e tudo mais. Então, continuando aqui, o machismo, segundo Hamed, é um conjunto de normas, costumes, leis e atitudes baseado em regras socioculturais do homem, que tem por finalidade explícita ou implícita criar e manter essa submissão da mulher em todos os níveis, afetivo, sexual, procriativo e profissional. E para lembrar aqui que a mulher começou a ter a oportunidade de voto exatamente na era Getúlio Vargas, né? Depois alguém pode me lembrar aí, se eu não me engano, eu não sei a data, mas depois alguém pode me ajudar aí a pensar nisso e contribuir nessa informação. E Hamed continua dizendo que quando a mulher, nos seus mais diversos relacionamentos, romper com essa visão de que deve ser submissa, reclusa, frágil, dependente do homem, ela vai recuperar toda a estrutura de poder e o senso de iniciativa. Mas, para isso, ela precisa compreender e romper com essa visão, né? Essa coisa de fragilidade, de sexo frágil, mulher dependente do homem. Ainda tem muita gente assim, né? E por isso que os dados são absurdos, né? Porque existe essa dependência econômica, emocional, e muitas mulheres não conseguem compreender e romper com isso. E aí Hamed continua dizendo que não podemos jamais deixar que uma empresa, isso acontece também muito na questão do trabalho, associação ou ligação afetiva, profissional ou de amizade, venha eclipsar nossa vida a ponto de desrespeitarmos quem somos, né? Então, assim, trazendo também para a questão do trabalho, né? Muitas pessoas se submetem a uma série de questões, as ligações afetivas, as ligações profissionais, as ligações de amizade. Muita gente também perpetra essa questão desse domínio, né? Isso também, toda relação abusiva tem sempre aquele protótipo, alguém que domina e alguém que se permite dominar. E aí Hamed fala, e esse texto foi escrito em 1998, já tem 22 anos, que esse novo século, né, que ele estava falando, findar do século XX para o século XXI, cabe à mulher recuperar a sua dignidade e o respeito por si mesma, porque o respeito, primeiro, tem que começar com a gente. Quem que vai nos respeitar se nós não nos respeitarmos, né? Como é que você quer que o seu companheiro, o seu namorado, né, o seu marido te respeita se você mesmo não se respeita? Se você permite que exista essa relação de domínio, essa relação de abuso e de desrespeito, né? Então, o respeito começa em cada um de nós. E a autoestima é a chave disso. Descobrir verdadeiramente que o respeito anda de mãos dadas com a autoestima e com o bem-estar. E a autoestima também vem muito do autoconhecimento, né? Do você respeitar a si mesmo, fazendo aquilo que você gosta, buscando aquilo que te faz bem, te traz saúde, te traz alegria, te traz bem-estar, e não só viver na relação de agradar ao outro. Nós podemos até agradar o outro, mas primeiro nós precisamos nos agradar, nos respeitarmos, o auto-amor, o auto-perdão. E deve iniciar o processo, porque tudo é um processo na vida, né? Que muitas já o fizeram, de valorizar as suas forças individuais e únicas, usando a energia interior para descobrir as capacidades inatas e novos talentos adormecidos. Muitas vezes falta coragem também em nós, né? De nós buscarmos em cada um de nós essas forças únicas, individuais, que cada um de nós tem, para buscar descobrir essas capacidades que cada um de nós traz, que são inatas. Lembrando que somos espíritos milenares, caminhando numa trajetória milenar, com várias encarnações, com várias experiências. Então, cada um de nós é único, individual, na sua projeção, na sua jornada, na sua caminhada.
Mas se nós nos ligarmos a alguém num processo de companheirismo, de matrimônio, né, de vivência íntima e duradoura, nós podemos dividir a nossa vida e não permitir que o outro sobreponha aos nossos desejos, às nossas capacidades, às nossas forças individuais e únicas, para deixar que esse outro domine o nosso caminhar e não permita que nós tenhamos a nossa trajetória, né? Nós precisamos compartilhar a nossa vida e não deixar que ninguém viva e sobreponha aquilo que a gente deseja fazer. E aí, continuando aqui, Hamed também vem dizendo que alguém exista só para nos servir é uma visão egocêntrica e degradante da atual humanidade. Me parece que ele está falando aqui com relação ao homem, né? Que tem essa visão egoística de querer que a mulher sirva a ele, né? Na realidade, isso é uma visão egoística e degradante da atual humanidade que ainda acontece. Enquadrar pessoas em papéis sexuais nitidamente definidos, de subserviência, de inferioridade, de subordinação, usando-as como objetos que podem ser controlados e descartados, é imensamente cruel e impiedoso. E não cabe mais na atual estrutura de transformação desse mundo que quer ser um mundo melhor. Nós temos que abolir essa condição de subserviência, de a mulher inferior, a mulher subordinada nas relações nitidamente abusivas. Porque o amor não considera papéis sexuais, e sim encoraja todos nós a exprimir a liberdade, o respeito e o amor uns pelos outros. Não foi isso que Jesus nos trouxe? Amar ao próximo como a si mesmo? E aí vem ele dizendo que o equilíbrio deve pouco a pouco ser atingido. A gente sabe que é um processo, nós estamos nesse caminho. Essa visão machista, ela tem que gradativamente se desfazer, nascendo em seu lugar o respeito e a cooperação entre as criaturas. Então, isso tem que acabar. E, se Deus quiser, gradativamente isso vai se desfazendo para nascer o respeito e a cooperação entre os seres humanos. E na estrutura social do porvir, desse novo mundo de regeneração, pouco importará o sexo da criatura, pois todos seremos igualmente valorizados e jamais oprimidos. Então, se isso tudo está eclodindo em função da pandemia, o isolamento social, as mulheres estão sofrendo no confinamento, toda essa opressão, me parece que é um expurgar da lama desse fundo, desse poço que vai ter que, de alguma forma, acabar. Então, tudo isso está, assim como a generosidade, a solidariedade está em alta, as questões negativas também estão emergindo. Me parece que tudo isso é para acontecer, eclodir e, de uma vez por todas, a gente ter a consciência para que isso acabe, né? Não vai acabar nem hoje nem amanhã, mas a ideia é que a gente consiga vencer tudo isso. E aí Hamed traz como reflexão final: no futuro breve, a mulher vai se legitimar pelo que ela é e por onde quer chegar, e vai adquirir o respeito dos outros e de si mesmos. Primeiro, o de si mesmo, porque ninguém vai ser respeitado se não se respeitar a si mesmo, né? E aí, já caminhando para o final do nosso estudo, nós trazemos essa reflexão aqui, que nós já até colocamos que o mundo chegou ao estágio máximo do egoísmo. Não tem mais para onde esse egoísmo aumentar. Chegamos, assim, ao pico máximo, né? E essa pandemia tem evidenciado essas questões cristalizadas, e o egoísmo está sendo colocado à prova. E aí eu trago uma reflexão aqui do Evangelho, capítulo
11, amar ao próximo como a si mesmo, onde diz o seguinte: o egoísmo é a chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. E a doutrina espírita está reservada à tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir as suas forças e a sua coragem. Então, nós que estamos aqui buscando o conhecimento da doutrina espírita, nós temos que nos armar e atacar o egoísmo, especialmente em cada um de nós. Porque ainda trazemos dentro de nós, se não muito egoísmo, uma quantidade bastante considerável de egoísmo. E é o egoísmo que nos leva à falta do respeito, né? A um entendimento de que essa condição egóica, né? Egocêntrica, que nós precisamos combater, né? Que é o alvo maior de nossas forças, de apontar as nossas armas, né? E continuando aqui, um texto de Lázaro no Evangelho, 1862, né? Mais de 150 anos atrás, dizendo que o antídoto para o egoísmo é a lei do amor. A fim de avançar para a meta, tem a criatura de vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, tem que aperfeiçoar, sufocando os germes latentes da matéria. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual. Tudo que nós plantarmos hoje, nós colheremos, tanto de bom quanto de ruim, que nos granjeará muito mais do que os bens terrenos, que é a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscaremos nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. E aí nós chegamos ao fim do nosso estudo de hoje, esperando que todos que eu tenha contribuído nas reflexões aí dos companheiros, né? Tem uma fala aqui da nossa irmã Patrícia, que eu vou ver aqui, tem muitas perguntas aqui, vamos lá. Gustavo está contribuindo que a lei do voto feminino foi em 1932, aposto que ele foi no Google ver. Precisamente, Daniel Raoni está confirmando aqui, o voto feminino iniciado em 32. Muito obrigado, Edson. E aí, a nossa irmãzinha Patrícia dizendo, viu só, Ivo, você na antiguidade vai ter que fazer o seu lanche sozinho. Ivo tá... Não pode. Ivo? Isso não pode acontecer, não. Você tem que mudar esse conceito seu aí. E aí, minha gente, tudo bem? Vocês querem falar alguma coisa? Não, quero dizer. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Lembrando que quem quiser falar pode usar o chat, pode levantar a mãozinha ou pode tirar o próprio microfone do mudo, tá? Ó, a Viviana falando aqui que pena que a violência sexual prescreve. Aí eu não sei. Não deveria prescrever nunca. E com a palavra, nossos advogados de plantão. Posso falar? Pode, Laura. Laura, minha filha, esse texto causou no dia que nós fizemos a discussão lá, a reunião foi até 8h30. Se eu tivesse lá, tinha ido até 9 horas. Então, vamos lá. Pode falar. Nossa, é um tema que, não sei se é mais para a gente que é mulher, mas é um tema que dá um embrulho no estômago, assim, né? É muito difícil ouvir tão claramente, a coisa que a gente já sabe, mas ouvir tão claramente que ponto que a gente está ainda de evolução, né, do planeta. Muito triste saber que a maior violência é cometida dentro de casa por aqueles que têm um relacionamento íntimo. Mas a única coisa que me veio à cabeça que eu queria falar é que o nosso planeta, se a gente pegar da pré-história até hoje, ele evoluiu muito com a ajuda masculina. O que eu quero dizer com isso? Quem lutou na guerra foram os homens. Quem matou os mamutes para levar alimento para os bebês na pré-história foram os homens. Quem
caçava animais selvagens no início da humanidade foram os homens, enquanto as mulheres cabia a casa, os filhos, o que não é pouco. Meu Deus, como eu sei que hoje isso não é pouco, que isso é demais, é pior do que lutar com mamute, sabe? Mas é importante que fique claro que o nosso planeta usou a força masculina para evoluir. Foram os homens que fizeram com que que a sua prole, que as gerações estivessem seguras, alimentadas, saudáveis. Porque a gente tende a pensar o mundo a partir dos anos 60, desse século que acabou de passar, o século 20. Mas o mundo, o planeta Terra, começou há, sei lá, milhões de anos atrás. Então, o papel masculino, ele é muito importante para o planeta Terra. Só que, o que aconteceu? Como eles eram a força, a proteção, eles eram essa figura que detinha a capacidade de espantar os perigos e manter as mulheres e as crianças seguras, aconteceu que, como a gente não é muito intelectualmente evoluído ainda bastante, nós transformamos essa força que foi tão importante, que é tão importante, tão bonita, nós transformamos isso em violência dentro de casa. Essa força masculina que os homens usavam desde a pré-história para um trabalho muito importante de evolução do planeta, porque sem isso o planeta não teria evoluído, ao invés dela continuar sendo uma força de proteção da sua família, ou seja, o homem usar a sua virilidade, a sua força, a sua coragem, a sua brutalidade para proteger os seus, infelizmente, não sei por que motivo, acho que nunca vou saber, também não sou socióloga, infelizmente, em muitos casos, como a gente acabou de ver, ele passou a atacar as pessoas que estão dentro da sua casa. Gente, pelo amor de Deus, tá? Não são todos. Eu não gosto de falar nesse assunto porque dá a sensação que a gente está falando mal dos homens. E não é verdade, porque eu tenho homens muito, muito, muito maravilhosos na minha vida. Então, eu gosto de deixar isso muito claro. Mas, dentro desse número que a gente viu, o que eu entendo é que essa brutalidade, essa virilidade que é tão maravilhosa e que serviu tanto para a humanidade, infelizmente, ela pegou um outro caminho e começou a humilhar e violentar as pessoas que estão dentro de casa. Eu acredito que isso vai se expurgar em algum momento, eu acredito não, tenho certeza, porque planeta de regeneração, acho que nem o de regeneração vai passar. Isso vai se expurgar de alguma forma e a gente vai, enfim, conseguir conviver sem a necessidade dessa brutalidade, porque hoje a gente não precisa mais caçar para sobreviver, então os homens não precisam mais dessa força física tão forte, né? Então acho que isso veio se arrefecendo, isso vai se acalmar e, enfim, a gente vai conseguir conviver protegendo uns aos outros, não mais dos predadores, né? Mas nos protegendo como irmãos, como marido e mulher, como pai e filho, enfim, sem a necessidade da brutalidade e da violência. É o que eu espero, é só o que eu espero, porque eu não sei nada que vai acontecer. Mas é o que eu espero, mas eu acho importante deixar claro que essa masculinidade, eu não falei machismo, machismo é uma coisa, masculinidade é outra. Masculinidade é um negócio importante, verdadeiro e que trouxe a gente até aqui, trouxe a humanidade até onde ela está hoje e fez a gente sobreviver. A gente precisa separar a masculinidade do machismo. Só isso. Muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Esse assunto é polêmico, né? Vamos lá, Edson. Meu entendimento, e o entendimento da doutrina, todo tipo de violência
é marca da inferioridade do espírito. A partir do momento em que o espírito se eleva ou se moraliza, essas marcas de agressão, seja ela de todas as formas, seja moral, seja física, elas tendem a desaparecer, tendem a fazer o ser humano ir purificando as suas ações, seus conceitos e mudando essa forma de agir. A agressão física, seja a mulher, seja um parente, seja quem quer que seja, no entendimento da doutrina, no entendimento que se lê no Livro dos Espíritos, marca ainda da inferioridade humana que é muito grande entre nós. Só isso que eu tinha que observar. Muito bem. Mais alguém? Vamos lá, minha gente. Guilherme. Vai, Guilherme. Não, só porque a gente vê esses aumentos nos índices, né, de violência, a gente acha que a coisa está piorando muito, né? E eu sou um pouco mais otimista, porque eu acho que está aumentando porque está havendo uma resistência das mulheres, né? Estão lutando para mudar, porque até 1 ou 2 gerações atrás o machismo não era nem contestado, né? Então a força do homem não precisava talvez chegar a esse ponto, né? Ele conseguia se impor e hoje já por não conseguir, como são espíritos ainda inseguros e violentos, né? Então chegam a extremos, né? Mas eu acho que isso já é um sintoma de que está mudando, que já está já havendo uma ação e reação, né? Eu concordo com você, partindo da premissa que 52% das mulheres não denunciam, e se aumentou em 40% o número de casos, isso é sinal de que mais mulheres denunciaram, né? A Patrícia realmente quer falar. Tá. Oi. Eu acredito também que a palavra seja empoderamento também. As mulheres estão ficando assim mais empoderadas, tendo mais voz para ir lá e pedir ajuda, para falar, eu tô aqui. Porque também, querendo ou não, eram bem reprimidas, né? E na realidade também não tinham equipamentos sociais para dar oportunidade para essas denúncias, né? Hoje nós temos, a partir da Lei Maria da Penha, foi criada a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, e isso foi implementando em cada município, em cada estado, né? As delegacias da mulher, os NUANs, o Núcleo de Atendimento, os CEANs, que é o Centro de Atendimento, e foi se criando uma rede de proteção, né? Eu acho que é tudo muito recente ainda, 2006, são 14 anos de Lei Maria da Penha, isso é nada diante de um contexto, mas já é muito, né? Então, as mulheres, inclusive está tendo hoje até recebi da minha cunhada uma mensagem veiculada no Zap, né, que a Defensoria Estadual criou uma espécie de código, né? A mulher colocar um X na mão em tinta vermelha, ir na farmácia para comprar alguma coisa e lá apresentar a mão com o X, né? Para que o atendente saiba que ela está sofrendo violência. Então, vários mecanismos de defesa. E, assim, eu acho que é tudo isso que todo mundo falou, né? Todo mundo falou, acrescentou bastante. A notificação está sendo mais feita, os equipamentos sociais estão sendo mais dado visibilidade, enfim, é uma conjuntura de coisas, né? O empoderamento da mulher, a lei, uma série de questões, é um processo, né? Que tudo vem contribuir, vem colaborar. Miriam. Oi. Daniela. Fala, minha querida. Hoje, mesmo estando no século XXI e as pessoas sabendo, nós mulheres sabendo, enfim,
E eu ainda vejo muitas mulheres presas em não denunciar devido a filhos, a manter um casamento por questão social, Dependência financeira. econômica. Dependência econômica. Né? Eu vivenciei uma situação no ano passado, em novembro, de uma colega minha que eu não estava presente no ato, mas ele bateu nela, largou ela nos Cavalheiros na pista 2 horas da manhã. Um outro carro, uma outra mulher estava passando, pegou ela, levou ela para a delegacia. Deixou ela na porta da delegacia. Ela ligou para a mãe, para o irmão, enfim. E no dia seguinte, quando a gente conversou, eu falei: por que você não denunciou? Aí ela: porque eu pensei nas minhas filhas. Então, eu fico pensando assim, hoje ela voltou para ele, tá dentro de casa, se duvidar, tá tomando bastante pancada, mas ainda tem essa questão social, financeira, filhos. A filha é grande, a filha já é de maior e ainda é muito presa nisso, né? Então, assim, a gente tem a Delegacia da Mulher para denunciar, mas eu acho que tem muitas mulheres que ainda é muito apegada nessa questão social e de criação, né, dos filhos, porque antigamente eu não, na minha família, acredito que ninguém sofreu violência, mas assim, os casamentos duravam mais. A gente sabia que muitos casamentos tinham essa questão da violência, entre aspas, não física, né, mas da mulher ser muito submissa. Mas mesmo assim elas mantinham o casamento por uma questão social, né? Então a gente acho que a gente já traz muito isso no passado. Exatamente. Muito bem, todo mundo contribuindo bem, né, com esse assunto. Posso falar um minutinho? Pode, meu filho. Bom, concordar que nenhum tipo de violência se justifica, especialmente contra as mulheres, né? Mas eu acho que à luz da doutrina espírita, a gente precisa exercitar um pouco mais o fato de falar sobre isso sem julgamento e sem condenação, que foi o que Laura nos passou aqui, porque a doutrina espírita nos ensina que o espírito não tem sexo. Então, por que não falar? Por que falar sem julgamento e condenação? Porque nós também, as mulheres também já foram homens que oprimiram e que agrediram, né? E os homens talvez também tenham sido mulheres que foram agredidas. Eu acho que a solução para tudo isso é o amor, né? É a reforma íntima. E acho que Dani, que falou de empoderamento feminino, tudo que nós possamos fazer a respeito disso deve ser feito. Porque, com certeza, a partir do momento que as mulheres cada vez mais ocuparem seus lugares na sociedade, na política, onde for, eu acho que aí sim a gente vai ter encontrado um mundo de regeneração. O que seriam de nós se não fossem as mulheres? Eita ferro, meu filhão. Eu acho que cabe bem aqui, Marcos Túlio, a reflexão de Hamédio, né, com relação ao respeito e a reflexão do Evangelho que traz a questão do egoísmo, né? Pode falar, Nilza. Vocês também não acham que nesse núcleo está havendo assim um aumento de violência contra as crianças? Eu acho que está havendo, de uma forma geral, está eclodindo muitas questões, né? Violência contra a criança, contra a mulher, contra o idoso, né? Está havendo, está revolvendo muitas questões cristalizadas, porque essa convivência há 90 dias, né? Estamos em casas em isolamento social. Se você não tem uma estrutura familiar de amor, de acolhimento, se essas questões já eram evidentes nesse contexto, nesse cenário, é lógico que isso está explodindo, né? É lógico que muitas questões estão sendo evidentes. O suicídio está em alta, muita gente buscando suicídio. A violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Então, assim, essas questões que já são cristalizadas, elas estão eclodindo. Como disse o nosso irmão Guilherme, né? Que não é que esteja aumentando, as coisas estão sendo dadas visibilidade, né? E
E como assim, todo mundo muito ligado na mídia, na internet, então tudo vira notícia e dissemina logo rapidamente. Então, a sua contribuição é pertinente, Nilson. Eu acho que também está havendo isso. Infelizmente, né? Infelizmente. É o egoísmo, né, que chegou ao seu ponto máximo, né? Aliás, essa violência contra a criança já vem antes mesmo desse isolamento que está acontecendo agora. Sim, com certeza. Tem um aumento muito grande de violência contra a criança. Com certeza. A gente já tem estudado sobre isso. Lá no grupo a gente também trazia essas reflexões, né? Então, é realmente tudo isso muito evidente, né? E que bom que está evidente, porque eu acho que o Marcos Túlio vai ter um fim. A gente está falando junto. Eu acho que o Marcos Túlio foi muito feliz em lembrar que o espírito é eterno, né? Que a eternidade do espírito, porque aí a gente consegue, como espíritas, né? Essa é uma reunião de estudo da doutrina, então a gente tem que sempre lembrar que nós somos espíritos eternos e que a gente está trocando papéis aí de um lado para o outro e que estamos todos no mesmo nível de evolução, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas está todo mundo caminhando junto, né? Então, assim, se a lei está evoluindo, é porque ela precisa evoluir, é porque as mulheres estão correndo atrás, é porque personagens como a Maria da Penha existiram para que isso acontecesse. Então, a gente tem que evoluir junto com as leis dos homens, mas nunca esquecer que o espírito é eterno, né? Que a gente tem que passar por algumas coisas, o planeta está passando por umas coisas necessárias. Exatamente, muito bem colocado. Mais alguém aí para falar? Então, eu vou pedir para a Carla abrir o som aí, porque ela tem uma informação com relação ao CAF. Cadê Carla? Estou aqui. Fala, querida. Eu vou pedir ajuda a Marcelo, Paloma, Beth, Miriam, em relação ao café, o café do bem. Nós recebemos o café, que esse café, né, a renda vai ser revestida ao CAF, e nós não estamos atendendo só as famílias das mães, não. Nós estamos atendendo a 70 famílias que nesse movimento, né, do muita gente necessitada. Então, a Alessandra e Alexandre, que são assim a linha de frente, que está à frente de tudo isso, né? Eles estão ajudando. Então, está tudo assim registrado, vai na prefeitura, tudo certinho. Então, são 70 famílias. E sobraram ainda, aliás, o rapaz, né, que veio de Minas, eu não sei muito bem, a Marcelo sabe, acho que melhor, e Paloma, assim, ele veio de Minas trazendo café, e só que eles trouxeram mais alguns. E nós recebemos o café, ainda está sobrando lá. Então, mas só quem mora em Macaé, porque eles estão indo em casa para levar o café. Ainda tem café para vender, é o café do bem. Aí, Marcelo, podia me ajudar aí, Marcelo. Esse rapaz, ele cultiva, né, esse café e aí, entrando em contato com a gente, né, do CAF, ele resolveu fazer toda a doação para a gente. Então, tudo que nós vendermos vai ser destinado para essas famílias. Então, nós conseguimos um grande número de pessoas, né, que quiseram dessa primeira vez, e aí ele mandou o dobro. Então, assim, nós temos ainda muitos pacotes de 500 gramas, R$16. Então, quem quiser pode entrar no Júlio Olivier, fazer o pedido, põe o nome, de quanto quer, e que a Alessandra e o Alexandre, né, como a Carla falou, estão de linha de frente, eles podem levar à sua casa. Muito bem. Café do Bem, para quem não sabe, o CAF é o Centro de Apoio à Família, que atende a gestantes em situação de vulnerabilidade. E esse trabalho não está sendo presencial, mas eles continuam mantendo a entrega de cestas básicas semanalmente, né, Carla?
para essas 70 Não, agora famílias. É mensal, né? aumentou agora um número maior de 20 dias, 3 semanas mais ou menos. Isso. E esse E café aumentou foi... a quantidade, né? Esse café, então, foi doado por uma pessoa, um rapaz de Minas, e vai ser revertido para comprar os ingredientes Desculpa. dessa cesta básica. Espírito Santo. Ah, tá. Ótimo. Nós vamos agora ter uma mensagem lida pelo Marcelo, uma mensagem mediúnica recebida, que eu achei importante para a gente. Depois do Marcelo, nós vamos fazer a prece de encerramento e depois a prece de Cáritas e o passe magnético virtual. Tá bom, Marcelo? Pode ler aí, por favor. Bom dia, boa noite a todos. Só para vocês terem em mente que eu fiquei muito sensibilizado quando, antes de ontem, né, teve a notícia, né, que o rapaz lá dos Estados Unidos seria enterrado, né? E assim, acho que nada por acaso, né, o assunto que veio agora da mira das mulheres, né? E aí o Marco Júlio também foi muito bom, que ele falou de nós lembrarmos que nós somos espíritos, né? Que um dia viemos mulheres, agora somos homens. Então, assim como esse rapaz que morreu nos Estados Unidos, assim como aquele menino que morreu também aqui no Brasil, pensar nos opressores, tá? A gente não se deixar levar pela dor, mas pensar neles. Eles precisam muito de nossa ajuda, né? E essa é a mensagem. Para os fortalecer na caminhada, para os dar ânimo, coragem. Essa é a nossa razão de viver. Aquietem os corações na dor, nas lágrimas. Lembrem e elevem o pensamento ao nosso Pai como um bálsamo, uma compressa quentinha na ferida, no machucado. É a procura e a solução para os afagar o coração, os fortalecer, parecerem exemplo. Lembrem que suas ações serão para serem seguidas. A mensagem é de agradecimento pelo empenho, pela dedicação, pelo amor, pelo carinho para com tantos. Obrigado, muito obrigado, queridos irmãos. Paz no coração, coragem na alma, de saberem que estão trabalhando para o Senhor e espalhar o amor. Obrigado, tarefeiros, muito obrigado. Jamais percam a fé em nosso Pai, que está sempre por nós e que nos tem como seus braços para os acolher, os afagar o coração, o peito com amor e com carinho, estendendo sempre as mãos para os levantar e dar-lhes força para o caminhar. Somos uma família, somos um só no amor. Na união, nos fortalecemos uns aos outros. Por isso, sois todos tão importantes para nós. É a prova que estamos trabalhando. Cada colônia fazendo sua parte, onde todas unidas somos o amor do nosso Pai. Jamais duvidem dos seus potenciais. Sois luz, sois amor. Lutem, meus queridos, pois unidos somos mais fortes, para podermos levar nosso amor para tantos irmãos que carecem de luz, de amor, de carinho. São sofredores, meus irmãos. Deitem seus olhos com ternura para com eles
e lembrem e mantenham sempre em suas mentes a lição que nosso tão querido e amado Jesus, mestre do amor, bondade, nos deixou. Perdoa-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Meus queridos, olhem como pais para suas crianças com amor para os ensinar. Eles são puros pela falta de amor em seus corações. Lancem-lhes energia do bem, de amor. É o que eles mais precisam. Vamos manter essa corrente de amor, esse feixe de luz em suas direções. Eles não precisam de olhares de reprovação, de mais ódio, e sim de fraternidade, de carinho. Por isso, a comparação do olhar da mãe para com seus filhos. Ela deseja seu sucesso, sua vitória. Nossa mãe Maria os ama muito e lança-lhes bondade em vossos corações. Façam, pois, assim, estarão exercitando o ato de amor, nosso ato, nossa função para com vocês. Estamos todos aprendendo, meus queridos. Somos exemplos quando atuamos. Por isso, o ato da compaixão. A fraternidade, a bondade se unam e se fortaleçam, sempre em nós, seus incansáveis anjos da guarda, dando-lhes luz e os orientando para o caminho do bem, a serviço do nosso Pai. Fiquem em paz, fiquem na luz e se protejam na fé, nas orações. Não temas, pois estamos sempre com vocês. Muito os amamos, que assim seja. Belíssima mensagem do nosso irmão, através do nosso irmão Marcelo, para nos encorajar, para que nós continuemos nessa caminhada, mesmo diante de todas as limitações. Aqui estamos reunidos, aqui estamos unidos, aqui estamos em torno do Cristo, aqui estamos sobre a sua égide. E assim, Jesus, nós em conexão contigo, nessa vibração amorosa, nesse caminhar, nesse portal de um mundo de regeneração que nós tanto desejamos. Aqui nos encontramos, Senhor, diante da Tua presença, da Tua luz, das Tuas bênçãos. Queremos te pedir, Senhor, que abençoe a cada criatura que aqui conosco nesse momento se faz em comunhão virtual. Que possamos todos, Senhor, receber a Tua presença em cada lar, levando o amparo, o lenitivo da Tua bênção, a espargir alegria, felicidade, esperança, coragem, aumentando a nossa fé e a nossa certeza em dias melhores. Que todo conhecimento aprendido com relação ao respeito, a luta contra o egoísmo, tendo a lei do amor como grande potencial de transformação. Aqui chegamos ao final da nossa tarefa de hoje, na certeza de que cada um foi beneficiado. Pedimos pela nossa irmãzinha Silvânia, que nesse momento se encontra passando por alguma situação de hipertensão, acabou de sair da reunião por conta disso. Que ela possa ser visitada, Senhor, receber as Tuas bênçãos. Benfeitores dessa casa possam levar até ela o amparo, a assistência e tudo aquilo que ela tanto necessita. Assim como todos os companheiros que nesse momento se acham em comunicação conosco. Pedindo também, Senhor, para os hospitais, para onde haja alguém doente do Covid ou qualquer outra enfermidade, onde haja, Senhor, sofrimento, nos lares das mulheres que sofrem violência, dos seus agressores, criaturas, como o Marcelo disse, que merecem o nosso olhar de amor, de compreensão, de perdão, de entendimento das suas dificuldades. E assim, Jesus, chegamos ao final
dessa reunião abençoada, dessa união, dessa fraternidade que nos une, mesmo que distantes fisicamente. E assim, nesse contexto de amor, de paz e de luz, nós te agradecemos essa oportunidade e te pedimos, Senhor, que durante a noite possamos refazer as nossas energias e no desdobramento do corpo físico, nos reencontrarmos para nos abraçarmos espiritualmente, para comungarmos, Senhor, dessa mesma vibração, desse mesmo entendimento, dessa mesma proposta de vida. E assim, Jesus querido, na próxima semana, aqui nos encontrarmos diante da tua presença, diante desses companheiros queridos que se fazem conosco. E que a tua paz possa ser nossa companheira, hoje, agora e sempre. Graças te damos, que assim seja. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para quem sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores calmarão, todas as lágrimas secarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas sem ler cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar.
Queridos irmãos, obrigada pela presença de todos, que vocês possam ter sido beneficiados. Realmente foi muita vibração agora na hora da prece de Cáritas. Então, acho que todo mundo sente, né? Uma vibração maravilhosa, uma coisa incrível. Que todos tenham recebido o passe virtual, que isso depende da nossa conexão mental, irmanados com a espiritualidade que nos visita, cada um de nós. Que a nossa irmãzinha Silvânia possa ter melhorado. Ela teve que se afastar da reunião porque a pressão dela subiu. Que todos fiquem bem, tenham um resto de semana de paz, de luz, de bênçãos. Estamos aí à disposição no Zap, se algum de vocês quiser conversar. Poliana, querida, estou te vendo. Um beijo para você. Um beijo para todos vocês no coração. Que Jesus nos abençoe e nos proteja a todos. Muita paz, muita luz, muitas bênçãos. Vamos aproveitar. Nossa irmãzinha lá da Escócia, Geisa. Um beijo, Eliana, Nilza, Guilherme, Leonardo, Márcia, Pierre, Helena, Luiz. Beijo. Boa noite a todos.